O vídeo de hoje vai com essa cara de fadiga mesmo, porque nós vamos falar sobre ela, justamente. Essa fadiga mardita que não me larga. A fadiga, na verdade, eu acho que é o sintoma mais encontrado nas pesquisas com pessoas que estão no limite máximo do estresse, que já estão num processo de burnout ou que realmente tiveram um trecão e um burnout. A fadiga é a primeira e mais grave, mais presente coisa que aparece quando o corpo entra em colapso, justamente porque o burnout, o próprio nome dessa síndrome, quer dizer que você esgotou seus recursos. É como se você fosse uma bateria de celular e você acabou com todos os tracinhos. Acabou, aparece aquele desenhinho de coloque na tomada para recarregar. É como fica seu corpo. Então você não tem mais força. E essa exaustão, ela vai te acompanhar, essa fadiga, ela vai te acompanhar por muito tempo. Portanto, enquanto ela não te larga de vez, você precisa aprender a conviver com ela, porque se você se entrega a ela e fica só esperando ela passar, a coisa vai ficar muito mais complicada para o seu lado. Não só pela forma mais sofrida de você passar por todo esse processo, mas como do tempo que vai demorar para a fadiga te largar mesmo. Por exemplo, acho que o mais importante, o primeiro passo, é você entender se você não tem vontade de fazer as coisas, ou se você tem vontade de fazer as coisas, mas o seu corpo não deixa. Porque se você não sente vontade de fazer nada, se a sua vontade é ficar deitado o dia inteiro, você está muito apático, você quer que todo mundo saia de perto para você ficar vendo televisão o tempo inteiro, pode ser que você esteja com depressão, só depressão, e não num processo de burnout, por exemplo. Talvez você não tenha fadiga, você tenha depressão. A depressão, todo mundo acha que a depressão é uma tristeza, mas na verdade a depressão é uma falta de vitalidade, uma falta de vontade que você tem de viver, de fazer qualquer coisa. Então, se você notar que você não tem vontade de fazer as coisas, talvez o seu problema maior agora seja a depressão. Se você tem vontade de fazer as coisas, mas o seu corpo não deixa, ou seja, você olha o armário e fala, putz, precisava arrumar esse armário, acho que eu vou arrumar o armário. E aí você começa a arrumar a primeira porta do armário e você fala, eu não tenho mais condição, eu quero deitar aqui e dormir 12 horas. Então, você está com fadiga, provavelmente, porque você tem a vontade de fazer, mas fisicamente você não consegue. Fadiga também é diferente de estafa mental. A fadiga é totalmente física. Você não tem força, você não tem energia para fazer as coisas. Então você fala, vou andar um pouquinho, porque tá solzinho, vamos nos movimentar. E você vai um pouquinho e quando volta, passa, sei lá, 2 horas e você tem até dor de cabeça de tanto cansaço, sendo que você andou 10 minutos. A depressão ai, pra que eu vou andar, gente? Me deixa aqui. Tá? É diferente. O que não quer dizer que no burnout as duas coisas não andem juntas, mas é importante você identificar o que é uma e o que é outra para você saber como reagir, como lidar com cada uma delas. Outra coisa importante que eu aprendi nesse período todo de fadiga é o seguinte, quando você está muito cansado, muito sem força, você está exausto, claro que existe um primeiro período em que realmente você não tem alternativa, você tem que ficar deitado no sofá, dormindo muitas horas por dia, porque você é incapaz de fazer outra coisa. Mas na hora em que você começa a ver que seu corpo começa a reagir e a fadiga começa a diminuir um pouquinho, ela ainda vai ser gigante, mas um pouco menos horrorosa, você vai começar a ter que se forçar a fazer algumas coisas. Então, assim, é importante você se movimentar. Aí você fala pra mim, tá, mas eu não consigo. Eu vou até ali e volto exausto. Então, primeiro estabelece qual é o seu limite. Então, o meu limite é andar 5 minutos num passo lento, que equivale aí daqui da minha casa até a esquina e voltar. São 5 minutos andando devagar. Então, esse é o seu limite. Mais do que isso, você fica muito absurdamente mais exausto e menos do que isso, você ainda está se sentindo como quando você começou a caminhar. Ok, você estabeleceu o seu limite. Seu limite é 5 minutos andando devagar. Então, todo dia você anda 5 minutos devagar. Daqui 3 dias, tenta andar 6 minutos. Vê o que acontece. Passou muito do seu limite ou pouco?
Passou só um pouco, 5 minutos e meio. Você tem que ir tentando equilibrar de acordo com o que você vai sentindo que o seu corpo está respondendo. O que você não pode é estabilizar nesses 5 minutos. Ou baixar para 4 para não ficar cansada. Ou não ir andar porque andar consome suas energias. Quanto menos você faz, menos o seu corpo vai querer fazer. É importante você ir desafiando a você mesmo um pouquinho e até para você perder um pouco o medo. Porque a fadiga ela é tão limitante que ela te deixa com medo de fazer as coisas. Então vamos não sei onde, ai não vou porque depois eu vou ficar super cansado, vou ter dor de cabeça, amanhã vou estar mal, não vou dormir, não vou. E você acaba ficando em casa. E aí você acaba ficando ou piorando uma depressão que anda junto com a fadiga nesse processo de estresse, de burnout. Outra coisa que eu aprendi é que a fadiga é um desafio gigantesco para os profissionais de saúde que estão te tratando ou que vão te tratar. Seja médico, seja terapeuta, seja um naturopata, qualquer que seja o profissional, a fadiga vai deitar e rolar com todos eles. Não é só com você. O problema é que quando a gente está conversando com um terapeuta, com um naturopata, com um médico, a gente espera que ele te dê uma solução imediata. Então você fala assim, estou sentindo isso, 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 e ele fala, ok, então já sei, você toma isso, bebe isso, faz isso. Resolvido. Com a fadiga não é assim. Se cada corpo responde de um jeito, com a fadiga isso é elevado a sei lá que potência. Então é muito comum, quando você está falando com o seu terapeuta, com o seu médico, a pessoa ficar te olhando assim, sabe, quando parece que está tentando ver através de você, tentando entender aquilo, e provavelmente ele vai fazer algumas tentativas. Então assim, vamos tentar isso aqui. Depois você me conta o que aconteceu. Agora vamos tentar isso aqui baseado no que você me contou. É um ajuste fino que eles precisam fazer para ajudar você a lidar com a fadiga. Então você não pode se desanimar porque na primeira tentativa a coisa não deu certo. Então te falaram para fazer tal coisa, você ficou cansada. Te falaram para tomar tal coisa, não adiantou nada. Ah, piorou. Vai dando todos esses feedbacks para o seu médico sem entrar em desespero. E isso é o outro item que eu aprendi, o desespero. Quando a gente se vê numa situação dessa, totalmente limitante, em que você precisa parar a sua vida, você não consegue fazer as coisas que você precisa ou quer fazer, e além de tudo, com um entorno, né, formado pela maioria de pessoas que querem te convencer que você tá de frescura ou exagerando e tal, a primeira coisa que você vai se ver sentindo, além do cansaço, é um profundo desespero. Você fica desesperado. E esse desespero, nenhum desespero, te ajuda em absolutamente nada. Quanto mais desesperado você ficar, menos você vai entender o que está acontecendo. E mais cansado você vai ficar, porque aquilo te consome uma energia que você não tem. Seu corpo está operando no limite do limite da energia. Como se fosse um videogamezinho, sabe quando tá no limitinho, tá pra lá da reserva já. Você tá no limite. Qualquer coisa que aconteça faz com que você fique exausto, jogado pela casa, sem energia para fazer nada. Se você se desespera com isso, você fica pior, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Você se sente pior, você se sente mais cansado e você não consegue enxergar as coisas que podem ajudar você a se sentir um pouco melhor. Você começa a ter medo de tudo, você começa a duvidar de tudo e você se coloca numa posição de vítima. E a vítima é o quê? A vítima é aquela que não adianta você fazer nada, porque ela é uma azarada. Então se você se vê como uma pessoa que, ninguém tá conseguindo me ajudar, eu não consigo sair disso, e se desespera, você não vai sair disso. Eu sei que falar é fácil, eu mesma estou começando a não me desesperar tanto agora. Porque no início é uma coisa que quando você vê, você já tá desesperado mas à medida em que você vai conseguindo controlar isso e ficando menos desesperado, você começa a ver que essa calma, esse não desespero te ajuda a observar algumas coisas que são importantes para você levar para esse médico, para esse terapeuta que está te tratando. É esse tipo de feedback que ajuda essa sintonia fina que eles precisam saber fazer
para tentar ajudar você a ter menos limite por conta da fadiga no seu dia a dia. O seu feedback, e você se conhece melhor do que ninguém, é super importante. E você só vai ter alguma coisa para dar feedback para esses profissionais se você não se desesperar tanto. Você não vai se desesperar tanto se você conseguir entender o limite da fadiga e se propor a se desafiar todo dia um pouquinho para ir mais para frente. Mostra pra fadiga quem manda aqui, nela não. Quem manda nessa porra é você. Sabe aquela vez que você se inscreveu na academia? Ou decidiu começar a correr, ou sei lá o quê? Que você decidiu fazer exercícios e aí você acordou 6 da manhã e se arrependeu amargamente do dia que você decidiu fazer exercício?